Olá, meu nome é Mike, esse é o nome fictício, pois não quero que o meu nome verdadeiro seja divulgado porque posso sofrer perseguições. Era a década de 90 quando eu comecei a ouvir rock. Comecei pelas bandas de rock nacionais e depois passei para as bandas internacionais. Já não gostava de ouvir música metal em português. Eu ainda ouvia rock nacional. Quando estava no ensino médio, conheci um professor que ia para a escola com camisas muito estranhas, homem de chifres, bode preto. A princípio aquilo me deu medo, pois tinha até camisa de bebê demônio. Eu sempre fui temente a Deus. Então eu perguntei ao professor que bandas de rock eram aquelas, e ele me disse: essas bandas são pesadas, esse som é brutal, você tem que parar de escutar as porcarias nacionais porque é um som muito leve, pare de escutar hard rock, você tem que escutar somente metal, heavy metal, thrash metal, black metal, death metal. Então eu comecei a pegar CDs com ele emprestado, vinil, fitas, e comecei a escutar aquelas músicas obscuras, mas havia uma melodia agradável e cativante, porém com uma atmosfera sinistra. Aquilo parecia uma missa negra. Bandas como Dino Borges, Craig Off-Field, os antigos, os CDs Cruelty and the Best Vampire, os CDs modernos dessa banda eu não gostava. Escutava também Impale Nazarene, e outras bandas de death metal. Antes disso eu já escutava Iron Maiden, Metallica, só os primeiros CDs, os 3 primeiros, pois os outros eu achava muito leve, achava que eles tinham traído o metal. Escutava também Slayer, Judas Priest, Painkiller, Running Wild, que é uma banda alemã, Creator, Cannibal Corpse. A capa desses CDs eram sempre cheias de demônios e caveiras. Eu achava tudo muito estranho. As letras algumas vezes eram normais, outras eram abertamente satânicas. Eu ouvia tudo aquilo com consciência pesada. Também gostava de uma banda chamada Megadeth, liderada pelo seu vocalista Dave Mustaine. Gastava todo o meu dinheiro com CDs caros importados e camisetas. Mas na verdade eu não tinha muitas camisetas porque não me sobrava dinheiro para comprar. Eu só escutava as bandas pesadas no estilo heavy metal acima, e sempre no volume máximo de som, incomodando toda a vizinhança. Todos os dias eu tinha que escutar. Às vezes ficava até tarde da noite com os meus amigos fazendo churrasco, bebendo vinho e escutando metal. Mas eu nunca fui de me embriagar ou fumar cigarros. Mas vi os meus amigos usando drogas, se embriagando, fumando, se tornando satanistas ou ateus por influência desses tipos de músicas. As pessoas eram normais quando começavam a escutar, depois iam se transformando, se moldando às letras e ao propósito das bandas. Todos queriam ter cabelos grandes, queríamos ser como eles. Imitávamos tudo o que os líderes das bandas faziam. Éramos totalmente inconscientemente influenciados pelo estilo de vida ideológico desses roqueiros metaleiros. Todos nós queríamos ter as nossas próprias bandas. Inclusive até o meu irmão se tornou satanista. Eu vi o rock transformar gerações de pessoas normais, às vezes pacatas e tímidas, serem transformadas em satanistas por influência dessas músicas. Quem não bebia passava a beber. Quem não fumava passava a fumar. Algumas pessoas usavam drogas por influência dessas bandas. Todos queriam ser como os astros do metal pesado, vestir-se como eles, imitar o comportamento deles em tudo. Eu cheguei a tocar e cantar em algumas bandas. Gravei CDs como vocalista cantando em inglês para as gravadoras americanas. Só que não fiquei rico, eu ganhei muita grana com isso, porque quando eu comecei a gravar CD, já não vendia muito por causa da pirataria, e a crise no mercado fonográfico que atrapalhou. Até mesmo as grandes bandas que tiveram que voltar para viverem de shows porque já não vendiam CDs. Mas eu gravei bons trabalhos, eu amava aquilo que fazia, achava que minha música tinha muita melodia e peso e as pessoas gostavam. Mas eu nunca procurei fazer uma mensagem satânica ou ateísta. As letras sempre eram falando de coisas boas, ou até mesmo de Deus. Com o passar do tempo eu me converti na Assembleia de Deus, mas continuei escutando rock. Depois de algum tempo fiquei sabendo que existiam algumas bandas que se diziam cristãs, então eu passei a escutar a esses tipos de bandas. Porém, as pessoas dessas bandas nunca eram de igrejas sérias com doutrina e com compromisso com Deus, pois eles bebiam, e eram de igrejas totalmente liberais. Eu fiquei achando que o metal rock pudesse ser de Deus, mas eu sempre vi os testemunhos falarem que era uma música diabólica e que foi Satanás quem criou. Mas eu não acreditava e lutava contra aquilo. Achava que Satanás era um bobo, um retardado, burro, e que não criava nada. Mas nós nos esquecemos de que ele foi mestre do louvor no céu, e que ele tem uma inteligência muito maior do que a do ser humano, e que muitas coisas ruins no mundo foi ele quem criou.
como as drogas, por exemplo. Ouvia falar que a maioria das bandas que eu gostava secular eram de igrejas satânicas, servos de Anton LaVey e Aleister Crowley, satanistas que influenciaram algumas dessas bandas. Então parei de escutar esses tipos de música com muita dificuldade para escutar somente as músicas supostamente cristãs de metal, mas com o tempo fui vendo que não tinha diferença nenhuma apesar das letras falarem de Deus, mas eles não tinham bons testemunhos e não eram de igrejas que acreditavam no Espírito Santo. Não havia santa doutrina em suas igrejas. Eles acham que esse estilo de música que foi criada no inferno invertendo a harmonia da música, e distorcendo o instrumento natural por uma distorção suja e pesada, eles acham que é de Deus, mas tudo que é de trás para frente é do diabo. O diabo distorce tudo, até a harmonia da música. Psicologia reversa e invenção de valores. Se antes era uma música calma, harmônica, lenta e suave, e agora é agitada, rebelde e violenta. Eu li os livros de Rebecca Brown, e ela falou contra essas bandas. Falou que Satanás havia criado esse estilo e patenteado no inferno, e assim no céu como é na terra. Quando você cria uma coisa e você patenteia, aquilo é seu, e ninguém pode usar, a não ser que paguem a você. E assim são as coisas de Satanás. Ele cria, e se você usa ele pode te acusar, e até te levar ao inferno por isso. Assim ele tem criado modas, roupas que as mulheres mostram as pernas, decotes, todos os tipos de roupas que deixam as mulheres seminuas para seduzirem o homem. Isso se chama legalidade. Se você tem uma coisa que é dele em sua casa, ele tem direito legal de influenciar sua vida. Foi assim que ele teve o direito de entrar no mundo. Através do pecado do homem ele teve essa legalidade. Mas eu não dei muito crédito a tudo o que no livro de Rebecca falava, mas passei a estudar a origem do rock, e vi que um dos seus criadores, Robert Johnson, havia dito que afinou seu violão em uma encruzilhada, e que o próprio Satanás teria afinado para ele. Estude. A origem do rock está ligada ao satanismo. Quando você estudar, vai ver Aleister Crowley na capa do CD dos Beatles, os Rolling Stones, com o CD Consider Sympathy for the Devil, simpatia pelo demônio. O rock, o metal e todos os seus criadores estão sempre envolvidos em algum tipo de história macabra e satânica. Outra banda que se chama Black Sabbath foi uma banda de heavy metal britânica que admite ter começado sua carreira fazendo feitiçarias, e o nome tem referência a um ritual praticado todos os sábados pelos satanistas, o Sábado Negro, onde se sacrificam crianças. Uma vez por mês, eles sequestram um rapaz e crucificam ele para dizerem que Satanás venceu Jesus, e que Jesus está morto. Fazem uma festa de orgias e drogas. Depois que aquele homem morre na cruz, eles trituram o homem, e bebem aquela mistura com bebidas para comemorarem a vitória de Satã sobre Jesus. Isso é uma mentira de Satã, porque foi ele quem já perdeu e está condenado. Jesus venceu na cruz. Nenhum outro ritmo de música faz tanta apologia a drogas, sexo livre, satanismo e violência. Só no rock que isso acontece. É impressionante. Basta verificar as letras traduzidas de muitas bandas. Você vai ficar surpreso de quanta coisa ruim nas letras. Nos Estados Unidos algumas bandas têm até um adesivo avisando sobre o conteúdo perigoso das letras. Está escrito no selo: Parental Advisory Explicit Lyrics. Isso foi forçado pela justiça americana. É obrigatório colocar esse selo de advertência. Quando alguém critica o rock, os metaleiros cegos não querem ver a verdade e dizem que é preconceito, e que é apenas um estilo de música. É triste admitir que uma música tão bonita e com um ar celestial possa vir do diabo, mas ele orquestrou tudo isso para destruir os jovens, destruir toda uma geração, trazer a rebeldia, incitar a violência, o uso de drogas, bebidas, ateísmo e satanismo. Eu estudei muito sobre isso, e vi que muitas pessoas cometeram suicídio através desse tipo de música, e até mesmo homicídio, e disseram que foram influenciados pelas letras dessas bandas de heavy metal e outros estilos do metal. O próprio tribunal americano processou muitas delas e considerou culpadas. Há muitas pessoas que foram encontradas mortas com fones de ouvido escutando rock e heavy metal. Elas se suicidaram escutando esses tipos de músicas. Um homem estuprou e matou uma jovem ao som de Slayer, e disse que foi influenciado por essa banda e por suas letras. Assim há muitos casos desse tipo nos Estados Unidos, e assim o tribunal considera esses tipos de bandas perigosas. Exigem que coloquem um adesivo com advertência sobre as letras violentas, e processam essas bandas considerando-as culpadas. Por que não enxergamos a verdade, e vemos que essas bandas de fato têm culpa e influência sobre a vida dos jovens? As pessoas se tornam satanistas por causa desse tipo de música. Isso é realmente impressionante.
Eu creio que o satanismo tem usado muito desse tipo de música para recrutar pessoas para o satanismo, assim como tem usado os filmes de Harry Potter para levar muitos à bruxaria, pois como disse a psicologia, nós somos produtos do meio, a neurociência que é a ciência que estuda o cérebro diz que nós somos passivos de imitar, somos imitadores e assimilamos tudo à nossa volta, e acabamos de nos tornarmos parte do meio em que vivemos. Acredito também que existem feitiçarias nessas músicas, e até mesmo de trás para frente quando volta o CD. Existe uma mensagem satanista, pois eu já vi um americano fazendo isso com disco de Led Zeppelin, uma banda de heavy metal antiga, e lá estava uma mensagem louvando a Satanás. Doutora Rebecca Brown diz em seu livro Ele Veio para Libertar os Cativos, que uma bruxa sempre trabalhava nos estúdios de gravação para colocar feitiços de trás para frente em muitas bandas de rock e outros estilos. Eu não quis aceitar a realidade, ignorei o livro Ele Veio para Libertar os Cativos da doutora Rebecca Brown, e alguns testemunhos sobre o rock e heavy metal que eu tinha visto na internet. Mas antes disso eu já tinha dito a um amigo que o rock não era satânico porque eu sempre via muitos testemunhos, e até então não tinha visto nenhum falando mal do rock, só o livro da doutora Rebecca Brown. Mas foi então que eu falei isso. Passaram cerca de 2 dias e eu estava procurando testemunhos para escutar. Escutei um que falava que o rock foi criado no inferno, e que era de direito de Satanás, e que ele tinha legalidade sobre o rock porque ele era o dono da terra por legalidade. Devido ao pecado do homem, ele tem um direito sobre a terra, e no rock metal ocorre o mesmo. Satanás criou, patenteou, ele é dono, ele tem legalidade. Tem pessoas que acham que Satanás é um tolo, é um retardado e que não tem inteligência, mas são muitos os que pensam isso, porque ele é muito mais inteligente do que qualquer ser humano, tão inteligente que vem enganando a humanidade há séculos. O próprio Dave Mustaine, líder do Megadeth, declarou que nos anos 80 colocou um feitiço em suas músicas de thrash metal para que pudesse vender, e ele disse que isso era normal. Nos anos 80 muitas bandas fizeram isso. Eu vi esse artigo escrito em uma revista, uma entrevista com Dave Mustaine, líder do Megadeth, uma banda de metal. Então ao passar dos tempos fui me sentindo mal com tudo aquilo, consciência pesada, e os demônios começaram a me perturbar, e eu não sabia o porquê. Eles subiam em cima de mim, eu sempre tinha pesadelos, sentia presença em cima de mim, não conseguia dormir, e sempre escutando rock metal pesado no volume máximo, até que um dia eu li um livro Maldições Não Quebradas, escrito pela doutora Rebecca Brown, e nele ela falava que nós deveríamos perguntar ao Espírito Santo o que estávamos fazendo de errado sobre os nossos pecados. Eu li esse livro todo, resolvi perguntar a Deus em oração, e pedi a ele que me mostrasse o que estava me atormentando, o que tinha de maldito em minha casa, porque eu não tinha paz, que legalidade eu estava dando para que os demônios subissem em cima de mim e eu sentisse aquelas presenças, e tinha que clamar o sangue de Jesus para que eles fossem embora. Então eu fui dormir naquela noite, e tive um sonho de que eu deveria queimar todas as minhas camisas de rock porque ali estava a maldição. Eu já estava convertido, mas ainda escutava, não conseguia me libertar do metal. Então eu resolvi somente escutar o meu material, as bandas que eu havia participado, que eu cantei e gravei em CDs na gravadora americana. Mas eu continuei sendo perturbado, mesmo ouvindo a minha banda de heavy metal e thrash metal. Eu já não tinha mais paz, porque o demônio vinha à noite enquanto eu estava dormindo e subia em cima de mim. Eu ficava sem fôlego, sentia o peso nas minhas costas e tinha que clamar por Jesus até que ele fosse embora. Então eu já tinha jogado todo o meu material que se dizia cristão fora, e o rock do mundo também, heavy metal que tinham letras satânicas, Iron Maiden, King Diamond e tantas outras bandas de metal pesado, mas não queria jogar as minhas bandas fora, pois eu havia gastado muito dinheiro para fazer um estúdio com equipamentos caros, e havia gastado muito tempo mixando, masterizando e fazendo cursos para isso. Eu tinha um trabalho bonito com letras boas, falava até de Deus, mas não era de Deus, não produzia frutos, não foi Deus quem criou o rock, era a legalidade de Satanás e ele tinha direitos de me atormentar. Então resolvi deletar todo o meu material que estava no meu HD. Eu tinha algumas bandas de heavy metal, alguns projetos que só estavam faltando a voz, e eu ia colocar a voz, pois já tinha gravadora nos Estados Unidos esperando esse material, mas eu resolvi excluir do meu computador pois não tinha paz. Não conseguia colocar mais voz nos CDs nas músicas. Eu entrava no estúdio para gravar e me sentia muito mal. Sentia que eu estava errado e que aquilo não era certo. Era o Espírito Santo de Deus me incomodando. À noite eu não tinha paz porque era uma guerra espiritual. Eu deletei o meu material inédito.
Dei os meus CDs a um amigo meu mundano. Ele gostava das minhas bandas, e quebrei alguns. Só assim eu consegui dormir e nunca mais fui atormentado por isso. Mas não foi fácil para mim, pois quando eu quebrava os meus CDs, se passava um tempo e eu comprava tudo de novo. E foi assim essa luta por anos. Eu não era mais o espectador do metal. Eu fazia parte da cena. Eu era um artista nacional e internacional, mesmo não tendo reconhecimento, mas havia alguns fãs. Eu chorei porque tive que quebrar aquilo que eu criei e coloquei a voz com tanto amor. As letras que eu fiz eram letras bonitas. Eu escrevi pensando na criação de Deus. O meu inglês era bom, não ficava sotaque. Era uma música no estilo europeu e cheia de nostalgia, ao estilo anos 80 e 90 com muito peso. Mas Satanás é esperto. Ele cria coisas que parecem serem celestiais que são bonitas, mas nem tudo que reluz é ouro. Vemos as coisas do mundo como são atraentes, as mulheres bonitas que levam os homens ao pecado. Tudo que Satanás oferece tem uma linda aparência e soa agradável, porém é uma armadilha. É um veneno que vai te matar aos poucos, vai te acorrentar. Eu não fui contaminado pelo ateísmo, satanismo, drogas ou álcool que o rock traz para a juventude. Mas vi muitos serem contaminados. Eu apenas tive sorte. Eu creio que foi Deus quem me deu forças para resistir e não ser acorrentado nessas outras áreas. Hoje estou liberto do rock e heavy metal. Às vezes penso nas letras que escrevi, mas sei e tenho certeza que esse estilo não foi Deus quem criou, e nenhuma pessoa qualquer. Foi o próprio diabo distorcendo as notas, invertendo as harmonias para desarmonizar toda a sociedade. É isso que uma distorção de uma guitarra pesada faz. Existem muitos casos de satanismo no rock. Você pode estudar a respeito disso na internet e constatar tudo o que estou falando. Nenhum outro estilo musical levou tantas pessoas ao satanismo, às drogas, álcool, cigarro e ateísmo. Jesus falou: "Deixa tudo e me segue." Esqueça o velho homem. O mundo da música está contaminado. Não é somente o rock que existe bruxaria e satanismo. De fato, esse é um dos principais estilos criados por Satanás para destruir a juventude. Mas também vemos isso na música gospel que tem se vendido a grandes gravadoras satânicas como a Sony Music entre outras. Eu sempre fiz parte de gravadoras pequenas, por isso nunca fiz pacto com o diabo para ficar famoso. Mas sei que muitas bandas de rock fazem isso, e ainda por cima colocam um feitiço em suas músicas para amaldiçoarem o povo e louvarem a Satã. Vejo isso no mundo gospel com cantores cobrando altas quantias pela palavra de Deus. Existem muitos estilos malignos criados pelo diabo que não são simplesmente músicas, mas são louvores ao próprio Satanás como funk, axé e pagode que usam tambores religiosos de macumba para atraírem entidades demoníacas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás controla a indústria das músicas. As grandes gravadoras estão repletas de feitiçarias para venderem o seu material e amaldiçoarem aqueles que compram, independente de estilo musical. Espero que você, ouvinte desse testemunho, possa se libertar desse estilo diabólico. O rock não vem de Deus. Eu zombei muitas vezes de livros que falavam mal do rock, como por exemplo o livro A Verdade sobre o Rock, porque não havia argumentos o suficiente para provarem a veracidade. Mas hoje esses argumentos estão aí. Basta você pesquisar. Desde a raiz desse estilo descobriu-se um lastro de morte e de satanismo. Ore a Deus, e peça para que Ele te mostre se esse estilo é ou não é dele. E Ele vai mostrar a você, e te dará forças para sair dessa escuridão. Por anos eu fiz parte disso. Relutei para que eu fosse liberto. Hoje não consigo e nem quero ouvir mais nada disso porque estou liberto dessa área. Não existe rock cristão porque Satanás criou esse estilo e patenteou no inferno. Se você escuta isso, está dando legalidade a ele para que ele possa destruir a sua vida, destruir seu casamento, destruir sua família ou em qualquer outra área da sua vida. Eu amava o rock metal. Isso era minha vida. Todos os dias escutava. Eu era rebelde. Tinha cabelos grandes e perdi a minha esposa por causa do rock. Ela não aguentou. Ela disse na época, ou eu, ou o rock. Eu preferi o metal rock. Mas o Espírito Santo fez que eu não conseguisse mais escutar esse estilo de música. Não leve coisa maldita à sua casa para que você não seja amaldiçoado. Assim como Acã foi na Bíblia por levar uma capa babilônica para sua tenda.